Graças a paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente. E nós estamos juntos nessa jornada da lição bíblica deste quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro deste ano de 2025. Tem como tema Teologia da Família, ensinos bíblicos para famílias fortes em um mundo instável. Estamos indo já para a lição de número 12. Estamos caminhando aí para o final, né? Sejam todos muito bem-vindos. Bom ter vocês aqui com a gente. Por gentileza, aproveite esse tempinho aí que vem a vinheta. Compartilhe o nosso link, curta, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado aí de todas as nossas programações, porque é uma grande alegria ter vocês nessa jornada aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente retorna. Bom ter você aqui. Fique com a gente. Estamos de volta e, como falamos bem no início, estamos nos preparando hoje para a lição de número 12, né, pastor Rogério? É isso aí. Famílias como luz no mundo, é isso? Uma lição abençoada, né? Já estamos chegando no finalzinho, só tem mais uma aí para Né? nós finalizarmos, né? Uma lição de bênção mesmo da família, né? Então nós hoje teremos uma presença especial aqui, né, conosco para nós né, rapaz? conduzir nessa lição de hoje. Um homem de Deus que está sempre aí com a gente, né, Rogério? Amém. Graças a Deus. Amém. Que benção. E com a gente hoje, como disse o pastor Rogério, está com a gente mais uma vez, sempre tem nos abençoado aqui com a gente, pastor Daniel. Pastor Daniel, que é pastor responsável pela promessa na Barra do Quaraí e também em Belo União, ali no Uruguai. A esposa da Diaconisa Inácia, que é a líder do Ministério Regional aqui do Rio Grande do Sul. Pastor Daniel, seja bem-vindo, bom tê-lo com a gente aqui mais uma vez. Paz do Senhor Jesus, pastor Alessio, pastor Rogério, que a paz do Senhor Jesus continue reinando nos nossos corações. É um prazer mais uma vez estar aqui para poder compartilhar com os nossos irmãos, nossos amigos, mais o estudo da palavra de Deus, a lição de número 12, e vamos crer que mais uma vez esta palavra ela vai a iluminação do Espírito Santo para poder entender o que Deus quer falar conosco. É um prazer, Deus abençoe aí. Vamos, no decorrer da lição, a gente vai refletindo um pouco mais aí junto com os irmãos. Pastor Daniel, então é isso, lição de número 12, famílias como luz no mundo. E como sempre, aqui a nossa liturgia, né? A gente tenta replicar aquilo que acontece mesmo ali na igreja local, que o professor do dia fala um pouquinho, né, sobre o tema da lição, dá aquela introdução, um pouquinho sobre o texto aqui de Mateus 5,16, o objetivo no sentido de já trazer aí os nossos irmãos e irmãs, né, que estão aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul de hoje, para que todos já possam entrar aqui na lição de número 12. Pastor Daniel, por gentileza, fique à vontade para fazer essa introdução. Amém. Famílias como luz do mundo é o tema da nossa lição de hoje. Muito bem. O objetivo da lição é fazer com que nós venhamos a entender, né, como famílias cristãs podem ser luz para um mundo, né, por meio de suas ações e testemunho. Então, o que significa viver como luz do mundo a partir do nosso lar? Então, é isso que nós vamos discorrer na nossa lição a partir de agora, né? Porque em Mateus capítulo 5, versículo 16, está escrito: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos um grande compromisso, né, pastor? Em fazer com que a luz
brilhe, né? Para que as pessoas glorifiquem a Deus através de nós. Então, nós precisamos refletir, né, a luz de Cristo. Então, o que significa viver como luz ao mundo, né, a partir do nosso lar? Aqui na nossa introdução diz que estima-se que 86, né, se considera cristã, né? Esse número ele inclui católicos e evangélicos, né? Então, a família, ela não deve ser apenas um espaço afetivo, né? Mas a primeira escola da missão, a gente sabe que começa em casa, né? Então, a primeira escola da missão de Deus para irradiar o mundo vem da nossa família, né? Nós precisamos fazer com que o evangelho alcance as pessoas que estão vivendo em um mundo onde a maioria das pessoas hoje vive sem um rumo, sem uma visão correta daquilo que de fato Cristo quer de cada um de nós. Então, nós, como famílias cristãs, nós precisamos refletir a luz de Cristo para que as pessoas glorifiquem a Deus através das nossas ações e através dos nossos testemunhos, né? Então, não é só a gente fazer, e tem que fazer e também testemunhar daquilo que nós fazemos, né? É esse tema que nós vamos discorrer aqui nessa lição de hoje. Amém? Amém. Benção, né? Pastor Rogério e pastor Daniel, eu fico pensando, né? Estamos falando sobre luz do mundo, né? Já vimos muita coisa durante toda essa série de lições que, diga-se de passagem, a gente enfatiza a bênção desse ensino. Vimos que a família é o projeto de Deus, casamento é algo fora de moda? Não, não é. A bênção de Deus na vida sexual, vimos sobre o que a Bíblia ensina sobre o divórcio. Eu não tenho de memória, eu estou vendo aqui mesmo, aqui abri a lição, né? Só para recapitular, né? A gente viu que os casais, como eles são abençoados, a família que educa os seus filhos no caminho do Senhor, a família e a igreja, a vida devocional na família, como que o esposo trata a esposa trata o esposo, os filhos, enfim. Se tudo isto, ou parte disso pelo menos, for colocado em prática, de verdade, as famílias acabam sendo essa luz, né? Porque diante de um mundo de uma sociedade tão líquida no que diz respeito aos seus princípios, um casal certinho, digamos assim, de acordo com os princípios, né? Só o fato de ser desta forma já, como disse o pastor Daniel mesmo, né? Já é a luz do mundo, né? Sim. Vai ser o exemplo de que Cristo foi para nós, né? Se o casal ele leva tudo isso que o senhor colocou, o pastor Daniel colocou realmente, as pessoas veem isso num casal, vai ter sempre ele como uma referência, né? De um casal que vive bem, que não tem intrigas, não tem desavença, ou se às vezes acontece algo, é algo que não se prolifera, né? É algo que é resolvido ali dentro do lar mesmo, né? Então, acho que é isso. Essa lição veio para nos conduzir realmente, conduzir a família, né, por inteiro, que é o princípio básico ali, como o pastor Daniel colocou também. Não é só a questão afetiva, né, mas realmente essa é uma família missionária mesmo, né, uma família que leva o evangelho do Senhor através da sua experiência de vida, né, do seu testemunho de vida mesmo, né. Verdade, é a primeira escola da missão de Deus, né? É isso aí. Obrigado, pastor Daniel. Então, continuando aqui, refletindo sobre a família, nessa primeira parte, nós temos aqui os dois tópicos. O primeiro fala sobre a família e o chamado à santidade. E no segundo fala sobre a família e o compromisso como missão. E aí, como as perguntas remetem aos comentários, né? Então a gente caminha aqui direto para as perguntas, a fim de que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo. Pastor Daniel, a primeira pergunta diz assim, como as convicções aprendidas no ambiente familiar influenciam nossa forma de viver no mundo e reforçam o chamado à vida em santidade?
pede para que leiamos aqui, né, o Salmo 101 e o verso 2 e os 2 primeiros parágrafos do item 1 do comentário, para que possa ajudar na resposta. Pastor Daniel, por gentileza, ajude a gente a entender, então, a pergunta de número 1. Amém. Nós temos aqui o exemplo do rei Davi, né, na lição bíblica, mostrando-nos que as convicções que nós aprendemos em casa, elas é que precisa, né, moldar diretamente a forma como nós vivemos no mundo. Então, a gente vê aqui uma grande responsabilidade, né, enquanto família, acho que uma responsabilidade bem maior aqui dos pais, né, em chamar os filhos para a santidade, né. O rei Davi, nesse salmo aqui de número 101, ele fala com Deus e promete, né, para Deus que vai viver em santidade, não apenas no templo, não apenas nos atos do Senhor, mas até mesmo em sua casa, né? É um salmo que é mencionado aqui um compromisso, né, com Deus. Então, nós precisamos entender que a forma de viver, né, no mundo é que vai fazer com que nós reforçamos o chamado que nós temos de Deus. Então, porque nós não podemos viver uma vida como uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra. Né? Então, o que nós aprendemos em casa, vivemos lá fora. Né? A mesma coisa que nós vivemos lá fora, temos que viver em casa. Então, acho que o chamado à santidade, ele envolve tanto a família quanto a sociedade. Porque, pastor Alés, pastor Rogério, infelizmente, tem aquelas pessoas que demonstram a santidade lá fora, mas dentro de casa tem outros comportamentos, né? Totalmente diferentes. E isso não é bom para a criação dos filhos, porque os filhos vão seguir o exemplo dos pais, né? E se nós não tivermos cuidado, a gente passa a dar um mau testemunho, em vez de dar um bom testemunho. Amém. Eu acho que o pastor Daniel foi cirúrgico nessa Foi parte, sim. assim, de que realmente os nossos filhos ali, enfim, eles vão pegar o que aprende em casa. Então, se nós tivermos uma vida santificada no nosso lar, se nós tivermos no sentido de que nós, como cristãos, temos que ter essa vida, os nossos filhos vão aprender isso e vão levar para dentro das famílias dele quando formarem os seus lares e assim sucessivamente, né? Por gerações e gerações, isso vai acontecer. Agora, o mesmo acontece também se na casa for uma coisa ruim. Se às vezes o marido maltrata a esposa, ou a esposa maltrata o marido, o que vai acontecer? Os filhos acompanhando aquela rotina, ele vai achar que aquilo é certo, daqui a pouco, quando ele casar também, aquilo ali já vai estar na cabeça dele desenhado, e ele também pode fazer as mesmas práticas, né? Claro, as pessoas podem mudar sim os ciclos, mas a tendência natural é que a gente pratique aquilo que nós aprendemos no nosso lar. A nossa casa é o nosso primeiro ministério, né? Então, o nosso lar é o nosso primeiro ministério, a nossa família. Então, acho que o principal do que essa lição está tratando é exatamente isso. Nós temos que nos comportar bem dentro do nosso lar para nós refletirmos esse comportamento no público, né? Não o inverso, não eu maquiar no público uma vida que eu não vivo dentro do meu lar, né? Porque, com certeza, o que o pastor Nel colocou, os meus filhos vai resplandir com toda certeza se no meu lar for uma coisa maquiada ali, vai ser logo, logo descoberto, né? E pastor Rogério e pastor Daniel, eu acho que a gente pode ficar com muita tranquilidade para falar com os nossos irmãos aqui da Escola Bíblica do Sul, porque, claro, além de sermos 3 pastores, nós somos 3 cristãos, né, que amamos o rebanho de Cristo, né? Então, quando a gente fala, quando nós passamos as nossas as informações, aquilo que a gente aprende, a gente faz isso com muito carinho. Mas é isso mesmo, né? Porque às vezes
tem um conflito tão grande em casa, né? Em casa, às vezes isso reverbera lá na igreja, né? Às vezes o esposo é áspero demais com a esposa, às vezes até no meio das pessoas, né? Tudo isso porque lá em casa não está bem. Sim. Não está bem. Sim. Né? Aí influencia os filhos, um acaba agredindo o outro, enfim, e isso de alguma forma não se sustenta no anonimato por muito tempo, porque isso vaza pela igreja, Sim. pela família, daqui a pouco a irmã, enfim, é toda uma situação, né? E a coisa mais poderosa que tem como missão, como disse o pastor Daniel, e como você disse, essa escola é um lar bem ajustado, né? Bem ajustado. Como a gente entende que estamos no mundo dos homens e que pode não ter esse ajuste em todos os casais que estejam com a gente hoje aqui na Escola Bíblica do Sul, mas é importante porque Jesus quer, como já foi dito aqui, que sejamos a luz do mundo. E se por acaso, meu irmão, minha irmã, isso não estiver sendo de fato, procure ajuda. Procura ajuda, né? Conversa com o pastor, conversa com alguém, de repente, às vezes, como eu sempre digo assim, ó, como a gente, o nosso modelo de gestão pastoral, o pastor entra, daqui sai e tal, enfim, às vezes não tem nem muito tempo de ter aquele vínculo maior com a pessoa, quando ele está tentando ali se aproximar, o pastor sai e vem outro. Sim. Mas tem sempre gente na própria igreja que está ali a vida inteira, que são pessoas bondosas, pessoas caridosas, pessoas com casamentos excelentes, com vida cristã excepcional, que certamente vão ajudar. Sim. Mas que esse tipo de atrito ele não permaneça, né? Procure ajuda, meu irmão. Procure ajuda, minha irmã. Procura. Vale a pena, né? Vale a pena. E é importante nós colocarmos que a função da lição é exatamente essa, né? A lição, assim como Jesus. Jesus não veio para os que estavam certos ou corretos, né? Se é que tenha, né? Mas a lição é exatamente para esse sentido, é para nós nos arrumarmos. Então, se você já está bem, ajeita um pouquinho mais, melhora um pouquinho mais. Se não está, procura melhorar, um passo de cada vez. Porque é o que nós estamos estudando aqui, não adianta eu só aprender a palavra, eu tenho que praticar a palavra também. Então, nesse caso aqui, essa lição que nós estamos tendo aqui como relacionamento, esposo, filhas, esses relacionamentos dentro do lar, ele tem que ser ajustado. O pastor Léo colocou, se tem algum problema acontecendo, tem que ser arrumado. Né? Não é simplesmente a gente assistir essa lição, terminei, assisti a lição e acabou. Não, nós temos que refletir, né? E se tiver alguma coisa errada, realmente procurar ajuda ali, né? Para poder corrigir o problema. Amém. Vamos então para a segunda pergunta aqui, pastor Daniel, que nos diz assim, ó, com base na metáfora de Jesus em Mateus 5, do 14 ao 16, explique o que significa ser luz do mundo e como isso se aplica ao contexto familiar. Utilize também as ideias apresentadas no item 1 do comentário. Pastor Daniel, então, nos auxilie aí com essa resposta aí de número 2. Amém. Muito bem. Jesus, ele usa aqui essa metáfora, né, a respeito da luz, né? Então, em casa, né, é que começa a brilhar essa luz. Então, a luz ela precisa começar a brilhar em casa, né? E como que nós entendemos isso, né? O que é brilhar como a luz? É, de fato, as nossas boas obras, né? Jesus, ele disse, ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um alqueiro, de um balde, né, ou de uma cama, né? Mas coloca num pedestal para que ilumine todos na casa. Quer dizer, o cristão, ele não pode viver escondido, alienado, né, a realidade. Nós vivemos uma realidade hoje que os cristãos não podem deixar de transparecer aquilo que de fato ele é, né? Nós não podemos nos esconder, omitir a palavra de Deus, né? A luz, ela só vai ser útil se ela brilhar. Então, hoje, o cristão, ele só vai ser útil na sociedade, né, se ele deixar irradiar a luz de Cristo, né? Então, como cristãos, nós não podemos esconder, nós somos a luz, né, do mundo, né? E a nossa luz, ela deve refletir quem?
refletir Cristo. Então, nós temos que deixar Cristo ser refletido através de nós. E como que nós refletimos a imagem de Cristo? Né? Praticando as boas obras, né? Sendo testemunho, né? Dando testemunho de um verdadeiro cristão, né? E assim, quando nós fazemos isto, para a glória de Deus, não para a nossa glória, né? A família, segundo Cristo, né? Tem um desafio, né? E um desafio muito especial. Qual que é esse desafio? Refletir a santidade de Deus em meio à sua semelhança com Jesus. Então, nós temos que ser semelhante a Jesus. Este é o nosso desafio. Amém. Pastor Daniel, essas duas primeiras perguntas estavam relacionadas aqui à família e o chamado à santidade, né? Agora estamos caminhando para a família e o compromisso com a missão. São duas perguntas também. A pergunta de número 3 e a pergunta de número 4. Eu sigo aqui com a pergunta de número 3, que diz assim: leia Deuteronômio, capítulo 6 e o Salmos 78 e responda: quais práticas podem ser cultivadas no lar para que ele se torne um ambiente de pregação constante e intencional do Evangelho? Quais são as práticas? Muito bem, pastor. O bom relacionamento entre pais e filhos, né? É uma resposta dessa pergunta. Por quê? Porque o bom relacionamento entre pais e filhos reafirma o compromisso com a missão, né? E esse bom relacionamento tem que ser um hábito, né? Não é algo esporádico, né? De vez em quando, só nas épocas em que a gente vai dar os parabéns, não, tem que ser um hábito, né? Porque isso é saudável, né? Esse hábito tem que ser cultivado, né? Nós temos que aprender a cultivar os bons relacionamentos entre pais e filhos, né? E como que nós cultivamos isso? Né? Como que nós cultivamos esse bom relacionamento? Através da leitura da palavra, através da oração, né? Através do diálogo, né? Então, nós precisamos ter conversas espirituais com nossos filhos. Então, a gente costuma dizer que os filhos, eles, até a idade ali de 11, 12, 13 anos, a gente consegue reunir com mais facilidade, né? Depois os filhos começam a pegar a adolescência, a juventude, e começa a ficar mais difícil. Mas a gente sempre tem que chamar os filhos para um diálogo, né? Então, esses bons hábitos, eles são importantes, essas práticas são importantes, né? E precisa ser constante, né? E precisa ser intencional também. Ele precisa evangelizar a nossa família também, evangelizar nossos filhos para que eles cresçam também tendo essa mentalidade de sempre querer refletir aquilo que Cristo representa para nós, né? Amém. Amém. E é importante isso que o pastor Daniel está colocando, porque às vezes nós como cristãos, às vezes a gente transmite muito também essa responsabilidade às vezes para a igreja, né? Vamos colocar nós como promessista mesmo. Nós temos o nosso estudo bíblico, né, do sábado de manhã, as crianças têm o MCA, a salinha, e às vezes os pais colocam toda a responsabilidade em cima do MCA, achando que só ali 1 hora, 1 hora e meia que seja ali de salinha vai dar o conhecimento que eles precisam, né, para viver a sua vida, né? Ao contrário, ali é um reforço que é para ser dado durante uma semana, um conteúdo ali preparado para aquele momento, mas aqui o que a palavra nos ensina é que nós, no nosso lar, deveríamos todos os dias ali, né, ensinar os nossos filhos, ler um pouquinho, ler uma história, contar, enfim, nossa função, é a nossa missão, né? É a missão, nós como pais, né, ensinarmos os nossos filhos, né? E às vezes a gente transmite essa responsabilidade para a igreja, para terceiros, né?
e aí a gente depois quer cobrar dos nossos filhos alguma coisa, como o pastor Daniel colocou. Às vezes depois que passou da idade ali dos 13, 14, 15, às vezes a gente quer cobrar. Ah, mas você ia para a igreja e não aprendeu nada, né? Então, olha a responsabilidade em cima da igreja, né? E aí nós vemos que às vezes é a nossa falha mesmo como pais, né? De não ensinarmos os nossos filhos como orienta a palavra do Senhor, né? Verdade. O primeiro púlpito é a casa. É a casa, nosso lar. Muito bem, pastor Daniel. Vamos então para a quarta e última pergunta dessa primeira etapa. Ela nos diz assim, ó, essa quarta pergunta. A história de Lídia e do carcereiro de Filipos exemplificam como a salvação impacta o ambiente familiar. De que maneira o lar cristão pode ser usado como base missionária para a salvação de outras famílias? Baseia-se em Atos, aí vai ter várias referências em Atos, e no item 2 aqui para poder responder. Pastor Daniel, é com o senhor aí. Amém. Muito bem. Nós encontramos essa história, né, aí no livro de Atos, capítulo 16, onde nós vimos que uma família, ela precisa viver como pessoas redimidas por Cristo, né? Ela precisa viver como nação santa, como diz a palavra de Deus, também através de 1 Pedro, né? A família precisa viver como povo adquirido, né? Sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Nós somos povo exclusivo de Deus. Porque se nós não vivermos desta forma, nós não vamos poder anunciar as grandezas de Cristo, né? A Bíblia diz que nós temos que anunciar as grandezas de Cristo, né? Porque foi Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, a salvação, ela precisa impactar o ambiente familiar, né? E nós podemos usar os nossos testemunhos de vida para a salvação de outras pessoas. Nós não podemos, como diz Jesus, né, esconder aquilo que Cristo fez por nós. Se nós não vivemos dessa forma, então nós ainda não fomos transformados. Nós ainda não fomos mudados, né? Eu costumo dizer que o cristão ele tem que converter todo dia, então eu preciso converter todo dia, né? Então, para que eu anuncie as grandezas de Deus, né, eu preciso deixar que a luz de Cristo se irradie através de mim e através da minha família. Então, a história de Lídia e do carcereiro de Filipos exemplifica bem isso. Por quê? Porque a salvação deles impactou a família. Então, todos foram salvos, todos receberam a salvação em Cristo Jesus, né? Ele não salvou apenas um, mas salvou a família toda. Então, acho que quando nós refletimos a luz de Cristo, a gente consegue fazer com que os nossos familiares entendam, né, que de fato Cristo, ele transforma a vida das pessoas, os tira das trevas para viver a luz. Lindo isso, né? Fico pensando, esse comentário do pastor Daniel, quando ele, e que é o comentário aqui da lição sobre Lídia, né, lá em Filipos, ela aceita a Cristo. O evangelho chega, ela abre o coração e conhece Cristo. Aí ela faz da casa dela uma base missionária, lá em Filipos. A partir dali, o carcereiro da cidade de Filipos, toda a casa dele vai ser salva. E ali daqui a pouco tem uma comunidade cristã, e lá no futuro Paulo vai escrever aos Filipenses. Tudo começa nessa casa, né? E quantos exemplos nós temos assim em que começaram em casa, e a nossa história promessista, né, ela é rica nesse aspecto, sim, né? De famílias que começaram ali uma base missionária, enfim. Por que isso é importante, como disse o pastor Daniel? É importante porque a gente se converte todo dia. E quando a gente está, de fato, ali envolvido na missão, o esposo, a esposa, o filho, a filha, vamos colocar hoje assim, nas nossas células, né? Até envolvimento,
tudo isso ajuda, fortalece, isso vai ajudando a gente vai se policiando, vai se convertendo, como disse o pastor Daniel. Eu acho que essa frase dele é muito feliz, né? Sim. Porque a gente vai se convertendo todo dia, mas quanto mais estivermos envolvidos, mais nós temos a oportunidade de amadurecermos no processo. Sim. Né? E como também, que é uma segunda parte da pergunta ali, como ajuda outras famílias? Exatamente isso, porque ali quando você tem essa reunião de famílias, você começa a aprender, você ensina e aprende, porque aí vai ver ali como é que a família se relaciona, você vai começar a ver como é que o outro trata, enfim. E ali você vai começar a ter um relacionamento, abre muitas oportunidades, às vezes ao vir pessoas que não são cristãs ainda, ou pessoas que estão, às vezes não está congregando, não está na igreja, já foi um tempo e se desviou, né? E ali ele se reencontra, vê aquelas famílias abençoadas, famílias tratando bem e tal, e ali desperta novamente o desejo dessa pessoa de realmente ouvir o evangelho, de viver aquilo ali também, o desejo, não, quero viver desse jeito. Às vezes a pessoa chega ali, já aconteceu na célula, a pessoa chega, às vezes a família está toda destruída e tal, e vê a família vivendo aquilo, ela fala, não, eu quero viver isso aqui também, mesmo. né? E ali começa a família a se transformar, né? E mudando, assim como o pastor Daniel colocou, né? Então acho que isso é importantíssimo, né? Eu acho que as células hoje é exatamente o que a lição está tratando aqui, é nós abrirmos os nossos lares para que outras famílias venham também, para que a gente tenha essa troca de experiência, né? E sejamos cristãos cada vez mais fiel ao Senhor Jesus, né? Amém? Sendo abençoados e abençoando os outros, né? Exato. Porque isso é uma troca, né? A gente ensina, mas nós aprendemos também. Né? Isso é igual escola e professor. O professor está ali para ensinar, mas ele aprende muito também. Né? Então, essa troca que é feita, né? Quando a gente disponibiliza o nosso lar ali entre famílias, né? Verdade. Pastor Daniel, estamos caminhando aqui para as duas últimas perguntas, que elas fazem parte da aplicação, né? Daquilo que nós estamos aprendendo hoje aqui contigo. Vivendo em família, a primeira parte fala sobre viva um lar que reflita a luz de Cristo e depois viva um lar que multiplique a missão. A pergunta de número 5 está relacionada a essa primeira parte da aplicação que diz assim: quais atitudes práticas podem ser tomadas para reforçar o desafio de refletir a luz de Cristo ao mundo a partir da nossa casa? Compartilhe com a classe sua experiência, por gentileza. Muito bem. Então, é uma grande responsabilidade para as famílias cristãs, né? A gente sabe que existe muitas pessoas que fazem parte de uma família que dificilmente ela vai se converter ao Evangelho se nós dermos maus testemunhos, né? E muitas vezes a gente não consegue, a gente acha que não consegue evangelizar os da própria casa, né? Já viu aquela palavra, o profeta não tem honra na sua pátria, né? Então usa esse termo aí para poder se esquivar de evangelizar. Muitas vezes as pessoas não evangelizam a família porque ela está dando mau testemunho. Então temos que pensar nisso. Nós temos que ter atitudes cristãs, né? Não somente verbalizar, mas nós temos que praticar, né? Atitudes práticas, né? Nós temos que encorajar as pessoas da nossa família. Quando alguém chegar, por exemplo, reclamando alguma coisa ou murmurando de alguma coisa, a gente tem que deixar transparecer através de nós a palavra de Cristo. Então, nós temos que ir ao contrário daquela pessoa. Nós não podemos querer ir nas mesmas práticas dela. Então, nós precisamos encorajar aquela pessoa, temos que saber escutar a pessoa, né? Saber escutar as pessoas e escutar, e na hora certa a gente tem que colocar a palavra de Cristo. Orar, né? Oração em casa, são práticas que traz edificação para a família, né? Tem famílias que a gente sabe que na família nós precisamos ter a prática da oração nas refeições, né? Contar uma história bíblica. Então são essas
atitudes práticas que vai fazer como que nós vivemos, deixando a luz de Cristo refletir na nossa casa. A gente faz sempre uma pergunta para os irmãos, né? Jesus tem prazer em morar na sua casa? Tem um louvor que fala isso, né? Então, eu sempre pergunto para os irmãos, né? Jesus está feliz com as atitudes de vocês na sua casa? Vocês estão alegrando o coração de Jesus? Será que ele está lá? Será que ele participa das coisas que acontecem dentro da tua casa, da tua família? Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Se a gente perceber que Jesus está um pouco distante ali das nossas atitudes, das nossas práticas, nós temos que melhorar todo dia, né? Então, os pais com os filhos com os pais, né? Como que está sendo o nosso relacionamento? Será que estamos agradando ao Senhor Jesus Cristo? Então, nós temos que refletir sempre sobre essas questões para que a gente possa, de fato, viver como a palavra de Deus nos quer, né? Amém. Essa afirmação é forte, né? Essa pergunta, né? Sim. Jesus tem prazer em viver em sua casa? Sim, É, muito forte. muito forte. Nós temos que, acho que, cultivar, né, um ambiente de amor, de perdão no nosso lar, de carinho, né, de estudo da palavra. Enfim, eu acho que esse é o objetivo, né? A lição nos coloca exatamente isso, né? Porque se nós conseguimos no nosso lar perdoar, se nós conseguimos no nosso lar amar, se nós conseguimos no nosso lar conduzir a nossa família na palavra, a mesma coisa vai ser conduzida lá fora, né? As pessoas vão ver, nós vamos refletir isso para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, nossos familiares, e isso vai acabar também inspirando essas pessoas, né, a fazer as mesmas práticas, né? Porque realmente é bacana quando você vê um casal que vive tranquilo, uma vida estabilizada em todos os aspectos. A gente fala, às vezes é questão financeira, questão amorosa, questão espiritual, todas elas ali, você fala assim, poxa, isso me dá um ânimo para que eu também quero usufruir desse mesmo prazer que essas pessoas têm, né? Verdade. Então, esse é o intuito da lição, é que nós chegamos a esse nível, né? Verdade. Pastor Daniel, parabéns, querido, excelente explicação. E quando eu digo que é forte no sentido de profundo, né? Sim. É uma afirmação muito profunda para a gente refletir mesmo, Sim. né? Eu acho que assim, é cirúrgico essa fala do pastor Daniel, com muita perfeição, com muita maestria, né? De fato, assim, as nossas atitudes mesmo, né? Jesus tem prazer de morar com a gente. Isso é muito profundo, né? Muito. Muito bom. Muito bom. Pastor Daniel, vamos então aqui para a última pergunta, sexta e última pergunta, que ela nos coloca assim, ó. De quais formas a sua família pode ser mais intencional e propositada no cumprimento da missão de fazer discípulos? E aí, pastor Daniel? Muito bem. A gente sabe que a Bíblia, ela está cheia de exemplos, né? E a família, ela foi planejada, né, e criada por Deus lá no princípio para que pudesse glorificar Ele, né? Para que fosse um lugar de adoração, né? Então, o propósito de Deus, quando formou a família, é para que glorificasse a Ele, né? Para que continuasse, né, aquela instituição divina, né, aquela harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Acho que quando Deus ele idealizou a família lá no princípio, acho que a primeira atitude dele é que a família vivesse como eles, né? Como a família do céu. Infelizmente, o pecado veio e maculou o propósito de Deus, né? Mas graças a Deus que nós recebemos agora novamente a oportunidade da salvação através de Cristo. Então, nós precisamos cumprir a nossa missão, né? Então, o discipulado vivido a partir da família é muito importante e ele precisa ser intencional. Quando nós temos a intenção de fazer missão em família, nós abrimos a nossa casa ou nós participamos de uma base missionária ou de uma célula, né, de um pequeno grupo, de um estudo bíblico, né? Nós podemos contribuir de várias formas, né, para o avanço da missão
A família, ela pode ser uma grande agente, né, de missões, sendo participativa na salvação de vidas, né? Não esquecendo que nós temos uma excelente forma de contribuir com missão, que é abrindo a nossa casa ou participando de uma base missionária ou de uma célula do pequeno. Então, eu deixo aqui uma orientação e um convite para as famílias, né? Se você ainda não tem o hábito, né, com a sua família, de participar, de frequentar uma célula, um pequeno grupo ou um estudo bíblico, comece hoje. Não deixa para amanhã, não. Começa hoje, porque você vai ver a mudança. É muito importante, é muito gratificante a gente estar ali com os nossos filhos, participando de uma célula. Por quê? Porque aquilo que eu não consigo transmitir para o meu filho, ele vai ouvir lá na célula, né? E depois eu vou completar em casa. Eu não vou ter... por exemplo, se as pessoas acham difícil chegar no filho para poder evangelizar, para poder discipular, ele vai começar a ser discipulado no pequeno grupo e vai terminar em casa. E o pai e a mãe vai completar aquilo que ele ouviu ali na célula e no pequeno grupo, né? Então, nós precisamos aproveitar essa excelente forma de envolver a nossa família na missão. Graças a Deus, é uma forma que está dando certo e a gente precisa. Não vá para a célula sem levar o seu filho. Não vá para a célula sem levar o seu pai, sem levar a sua mãe. Isso é muito importante para nós. A não ser que tenha uma célula dos jovens, uma célula das crianças, uma célula dos adultos, né? E daí cada um vai na célula sua, né? Mas de vez em quando é bom o pai acompanhar o filho, de vez em quando a filha acompanhar o pai, né? Por exemplo, de vez em quando é reunir toda a família, né? Então, é importante. Tá bem? Então, através de um grupo, de um estudo bíblico, de uma pequena célula, tem várias formas de contribuir para a missão em família. Amém. É importante mesmo, pastor Daniel, isso que o senhor colocou. Acho que é a família unida, né, na missão, porque às vezes a gente vê, se for só a esposa, o esposo fica em casa, a esposa está lá. Então acaba, fica aquela coisa ruim. O inverso também, às vezes vai só o esposo estar engajado, a esposa quer ficar em casa, os filhos vai ficar... Então, quando a família inteira dá ânimo, um dá ânimo pro outro, um ajuda o outro, e é um momento gostoso ali, tá junto na missão, uma interação entre a família também, a ajuda recíproca entre os familiares ali, né? Então, é bênção, né? Essa questão é bênção tanto para a vida pessoal ali de cada um, para a família, quanto para o Evangelho de Cristo, né? Verdade. Amém. 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 E é isso, estamos caminhando para o final, então, né? Chegamos no final dessa lição. Bênção, bênção. Foi um momento maravilhoso, profundo, de muita reflexão, de muita informação. Pastor Daniel, a nossa gratidão, estamos chegando aqui já ao final. Queremos reiterar aqui a nossa gratidão, né, por mais uma vez ter reservado esse tempinho aqui pra gente. Vou pedir aí ainda, abusando um pouquinho da tua boa vontade, né, para você fazer uma oração, dar a sua palavra de saudação final, e depois fazer uma oração por todos nós, por todos os alunos da Escola Bíblica do Sul, né, que estão aí com a gente, toda semana aqui com a gente, né, no estudo da lição bíblica. Por gentileza, fique à vontade para a sua fala e depois uma oração final. Amém, pastor. É muito bom, né? Eu que agradeço aí pela oportunidade, sempre será um prazer reservar esse tempo aí para a gente conversar sobre a palavra de Deus, né? Muito importante. Eu quero deixar aqui, então, o meu abraço a todos os nossos irmãos da Convenção Rio Grande do Sul e de todas as convenções onde chega essa lição bíblica, né? Deixar um abraço especial aí para os irmãos aqui da Barra do Quaraí, né? Belo União. Esse dia o irmão falou assim, pastor, quando for gravar em São Lamando, um abraço para nós, né? Mamaico, um abraço aí, a Mamaico, né? Falou assim, manda um abraço. Rogério, irmão Michael, um abraço, irmão Michael. Um abraço aí, meu irmão. Um abraço para os irmãos da Barra. Um abraço a todos aí da Barra. Irmão Michael. Belo União. Belo União. Que é assíduo aí na lição bíblica. Toda quinta-feira estou acompanhando. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um da minha família, né? Então, louvo a Deus pela vida dos meus filhos, que está aí em Gravataí, né? Os irmãos que
sempre estão nos dando a honra da sua participação, né? Então, um abraço a todos. E ao pastor Alessio, pastor Rogério também, muito obrigado pela ajuda aí, né, de vocês. Amém? Dessa lição tão importante, né, que nós aprendemos hoje, que é com o tema, qual o tema que foi de hoje, Rogério? Família como luz do mundo. Amém? Oremos então, pastor, ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos concluindo aqui este estudo da Tua Palavra, de número 12, esse tema tão importante. E a minha oração a Ti, ó Deus, é que o Senhor nos dê força, nos dê direção, nos dê condições de viver como luz, que nós possamos refletir o Senhor Jesus Cristo aonde nós passarmos, que nossas obras, nossas ações, nosso testemunho seja para a glória do Teu nome. Se nós percebermos, Pai, que não estamos dando um bom testemunho, que nós possamos refletir, pedir perdão ao nosso Deus e mudar de direção. Que nós possamos ser bênção na nossa família, com nossos filhos, que nós possamos ser bênção com nosso cônjuge, e que possamos ser bênção também na igreja que nós congregamos, Pai. E também para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, na célula onde nós participamos, no pequeno grupo, na base missionária, que nós possamos ser bênção, meu Deus, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo através de nós. É o que eu te peço para a glória do teu nome. E também peço a ti, ó Pai, que o Senhor visita este lar agora. Este lar que neste momento está ouvindo esta oração, Pai. Traga a tua bênção, traga a tua paz, traga a união, traga, ó Pai eterno, o refrigério do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por esta família, oro por este lar, oro por esta casa, pedindo que o Senhor esteja presente, Pai, dando sabedoria e direção do alto para que eles possam vivenciar a tua palavra e viver o melhor que o Senhor tem preparado para cada um. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e glorificamos o teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado, pastor Daniel, pastor Rogério. É isso, chegamos ao final. Que Deus te abençoe também. Amém. Graças a Deus. Agradecemos aí, pastor Daniel, mais uma vez, pela participação e a ajuda que nos deu, auxílio. Diaconisa Inácia, né, de liberar aí lá um tempinho lá para falar aqui conosco, aqui com os irmãos da Escola Bíblica, né? E também aos nossos irmãos lá da Barra e de Bela União também, né? Um grande abraço a todos aí, os irmãos. E pastor Alessio, obrigado também pela companhia aqui, pastor Alessio, de sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da Escola Bíblica do Sul desta semana. A nossa gratidão, em nome da TV Promessa RS, pela presença de vocês aqui todas as semanas, compartilhando o Evangelho, orando com a gente, estudando com a gente. Fica aqui registrada mais uma vez a nossa gratidão. Por gentileza, compartilhe o link, deixe o seu like, não saia aqui da programação da Escola Bíblica do Sul dessa semana sem deixar o seu joinha. Se inscreva no canal TV Promessa RS, né, pastor? É isso aí. Isso é importante pra gente. E depois ative o sininho, e aí você vai ser avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos, fiquem com Deus.